O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso e qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. É possível nós cantarmos, meu Deus, eu creio, adoro, espero. Pode sentando. O verdadeiro coração Adorador. A Jesus Cristo Eucarístico, toda honra, toda glória e louvor. A Jesus Cristo Eucarístico, toda honra, toda glória e louvor. Nós estamos na 34ª semana do tempo comum, última semana, já em preparação para vivermos um tempo novo na igreja. Estamos encerrando o ano litúrgico, o ano C, prioridade para o Evangelho de Lucas. Depois nós vamos iniciar o ano A, onde nós daremos prioridade ao Evangelho de São Mateus, ano A, ano B e ano C. Ano A, Evangelho de Mateus, ano B, Evangelho de Marcos e ano C, o Evangelho de Lucas. É lógico, o Evangelho de Marcos é o melhor, porque o Marcos Evangelista também chama João Marcos. Para quem não sabe, o meu nome é João Marcos, não é? Então o Evangelho de Marcos é o melhor. Ele foi secretário de Pedro, ele foi em missão com Paulo, depois ele regrediu, quis retornar, Paulo não acolheu. Mas é um evangelho muito bonito também, como todos os evangelhos, lógico, né? Então nós estamos vendo esse tempo de graça já em preparação para o tempo do Advento, onde nós vamos, nas 2 primeiras semanas do tempo do Advento, nós vamos, as leituras, né, vamos nos levar à reflexão da segunda vinda de Jesus. A igreja aguarda a segunda vinda de Jesus. O Advento nós lembramos assim, damos mais ênfase à segunda vinda de Jesus e também à primeira. Então as 2 primeiras semanas nós vamos dar prioridade e refletir sobre a segunda vinda de Jesus. É o que nós rezamos também após o Pai Nosso. Nós rezamos a oração que o sacerdote faz. Ele termina a oração dizendo: vivendo em esperança, aguardamos a vinda gloriosa do Senhor. Uma coisa é certa: se Ele não vem quando nós estamos aqui, nós iremos ao encontro dele. Será que nós nos encontramos preparados para o encontro com Jesus? Se Jesus chegasse hoje para te buscar, você estaria preparado? Uma vez perguntaram a Santa Teresinha, o menino Jesus estava comendo um doce, e perguntaram a ela: se Jesus viesse hoje te buscar, ou daqui a algumas horas, o que você faria? Ela disse: continuaria comendo doce. Sinal de que alguém que estava preparado, né? Se fosse comigo e com você, o que nós faríamos? Acho que nós saíamos correndo procurar um padre, né? Vamos confessar, vamos receber a unção dos enfermos para estarmos preparados.
Mas nós deveríamos trazer para a nossa vida esta reflexão de estar preparado todos os dias. É lógico, nós somos limitados, por isso que nós começamos a missa pedindo a misericórdia de Deus, né? Toda vez que nós participamos da Santa Missa, após em nome do Pai, nós já iniciamos com um ato penitencial para pedir a misericórdia de Deus. Mas hoje essa reflexão nós devemos nos fazer. Estamos preparados para o encontro com Cristo? Ou ainda precisamos mudar muitas coisas? O que a palavra de Deus hoje quer nos ensinar? O que as liturgias de hoje querem nos ensinar para que a gente possa refletir com a nossa vida e retornar para a nossa casa, para nós que estamos aqui no santuário, para aqueles que estão em casa, retornar para a sua casa, ou você aí de casa, refletir quais áreas da minha vida Jesus ainda não é Senhor e Rei. Celebramos a solenidade de Cristo Rei do Universo, último domingo. Quais áreas da minha vida ainda Jesus não reina como Deus e Senhor? Será que nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, na maneira com que eu trato as pessoas, nos relacionamentos lá dentro de casa, com o esposo, com a esposa, com os filhos? Qual a área da minha vida ainda Jesus não reina como Deus e Senhor? E aí nessa reflexão, nós temos que trazer para a nossa vida e buscar melhorar sempre mais. Porque, irmãos, a nossa vida com Deus, a nossa espiritualidade, ela deve nos levar a uma busca contínua por Deus, mas também melhorar como ser humano. No mundo, na sociedade, como é que as pessoas vão se abrir a fazer uma experiência de Deus, aqueles que estão afastados? A partir do nosso testemunho de vida, a partir da nossa experiência de passar para os irmãos de que é bom ser de Deus, de que a nossa fé não é um peso e não pode ser um peso. Hoje nós estamos acompanhando aqui as leituras, livro de Daniel. O que nós podemos aprender com a primeira leitura de hoje com o Evangelho? Porque sempre nós ouvimos na igreja, temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de refletir sobre a palavra de Deus, de nos deixar questionar também por meio da sua palavra. Então hoje, o que nós podemos aprender? Quando os reinos do mundo caem, só permanece o reino de Deus. Então o que nós aprendemos com o Evangelho hoje, com a leitura de Daniel, que parece distante de nós, do nosso tempo, mas anuncia a mesma verdade: tudo que não é construído sobre Deus desmorona. E isso serve, irmãos e irmãs, para todos nós. Tudo que nós não colocamos Deus e não buscamos a Deus, tudo cai por terra, porque a pessoa vai perdendo o sentido da vida e das coisas. Uma pessoa sem Deus é uma pessoa vazia. Ela pode ter tudo na vida, mas se falta Deus, falta tudo. Por quê? Porque Deus Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, tudo que não é construído sobre Deus desmorona. No livro de Daniel, Nabucodonosor sonha com uma estátua gigante, majestosa, ouro, prata, bronze, ferro. Era símbolo dos grandes impérios do mundo, mas os pés eram de barro. A leitura que nós ouvimos hoje. Quando uma pequena pedra, não cortada por uma mão humana, atinge a estátua, tudo cai. É assim que Deus revela a Daniel que nenhum poder humano é definitivo, que todo o império passa, que toda a glória humana se desfaz, que toda a arrogância tem prazo de validade. A Babilônia caiu, a Pérsia também, a Grécia, Roma, mas o reino de Deus permanece. E essa pedra, meus irmãos, é Cristo, o reino eterno que invade a história, que nenhuma força humana é capaz de destruir. Você pode perder tudo na sua vida, você pode perder talvez dinheiro, pode perder status, mas se você tem fé, você já tem o tudo, que é Deus. Uma fé consistente, uma fé racional também, que faz com que, mesmo que você passe pela cruz, pelo sofrimento, pela perseguição, porque esses jovens como Daniel,
Esses jovens da leitura de Daniel, 4 jovens, eles foram perseguidos. Eles foram, ali houve uma proposta para eles se dobrar à idolatria do rei, mas eles permaneceram firmes na fé que professavam. Há uns dias atrás nós vimos a história do livro de Macabeus, daquela mãe que tinha 7 filhos, e os 7 filhos foram mortos, mas não se dobraram à idolatria, não se dobraram à tirania daquele rei. Por quê? Morreram defendendo a fé. Ontem nós celebrávamos martírios. Dentre os mártires tinham 8 bispos, 50 sacerdotes lá no Vietnã, que morreram defendendo, e leigos também, famílias, morreram defendendo a fé. Por quê? Porque quem faz uma experiência verdadeira de Deus, uma experiência real, quem faz uma experiência com Jesus Cristo, vivo, presente no meio de nós, que eu já falei outras vezes, nós celebramos as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos hoje, logo mais, vamos ter a novena de Jesus das Santas Chagas. Nós temos aqui na igreja a cruz, né, sempre do lado do altar, no altar também, em nossas casas, porque isso aqui representa tudo que Jesus fez por nós, tudo que Jesus fez por você. Por isso que nós não deveríamos mais pedir coisas para Deus, nós deveríamos era acolher já a graça que Ele conquistou para mim e para você, porque na cruz Ele nos salvou. Na cruz Ele nos libertou do pecado. Na cruz Ele nos ofereceu vida, vida nova, vida em abundância. Então Jesus não está mais na cruz. É certo que Ele está vivo e Ele está no meio de nós, também nos nossos corações. Mas a pergunta que devemos nos fazer: eu vivo como pessoa ressuscitada? Ou eu sou igual a muitos que a gente pergunta: como é que você está? Está difícil, padre. A primeira palavra que vem na boca da pessoa é: está difícil. Eu dou um passo para frente e 2 para trás. Quanto mais eu rezo, mais me aproximo de Deus. Acharam que era outra coisa, né? Porque às vezes nós entramos nessas também. É lógico que nós passamos por dificuldades, sim. Talvez você está aqui pedindo uma graça, pedindo uma bênção, pedindo a Jesus das Santas Chagas um milagre, uma cura, e Deus continua realizando milagres e curas no nosso tempo. Sim, irmãos, eu já fiz missão por muitos lugares, já viajei para fora do país fazendo missão, e já vi muita graça acontecer, muitos milagres, muitas curas. No último cerco de Jericó que fizemos no santuário São José, no Capão Raso, aqui em Curitiba, onde eu estou, no último dia do cerco eu não consegui ler todos os testemunhos de graças, de bênçãos. Aqui, por meio da TV Evangelizar, da obra Evangelizar, da noite de louvor, da novena que nós fizemos agora há pouco, quantas graças, quantos milagres as pessoas recebem. Deus continua agindo, sim, mas mesmo que eu não receba a graça ou o milagre na hora que eu peço, se eu fiz uma experiência real de Jesus, uma experiência verdadeira, eu não vou desistir de Deus quando eu fico doente. Eu não vou abandonar a Deus, a igreja, quando eu perco o meu emprego, desempregado. Não. Por quê? Porque essa experiência é uma experiência viva dentro do meu coração. Como diz a palavra, eu sei em quem coloquei a minha confiança. Eu sei em quem coloquei a minha esperança. O Evangelho de hoje também fala sobre a segunda vinda de Jesus. Como eu disse, já nos preparando, né, para o tempo do advento. O tempo está próximo. Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Haverá grandes terremotos, peste, fome. Muitos lugares acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Entendendo, irmãos e irmãs, que este Evangelho foi escrito ali por volta do ano 65, 70. O ano 70 foi a destruição do templo de Jerusalém, a última vez que foi destruído o templo. Naquela época também existiam guerras, existia fome, peste. E aí nós trazemos para a nossa vida, e está acontecendo agora.
as pessoas ficam com medo. Deus, vai acabar o mundo, Jesus vai voltar. E as pessoas começam a entrar nessas teorias da teoria da conspiração. Para muitos o mundo era para acabar no ano 2000, não é? Não acabou. Depois transferiram para 2012, também não acabou. E as pessoas vão criando. Nós não sabemos. Primeiro que o mundo não irá acabar. Jesus virá para restaurar o reino de Deus definitivo sobre a terra. E nós não sabemos quando Ele virá. Há mais de 2000 anos que nós esperamos, e isso ainda não aconteceu. Isso não tira a nossa fé em Deus, na palavra, naquilo que a igreja nos orienta, mas não deve nos deixar com medo. Não devemos viver bem, viver em paz, procurando melhorar a cada dia. O problema às vezes é que nós nos acomodamos. A pessoa, ela tem aquela síndrome de Gabriela. Nasci assim, eu sou assim e vocês têm que me aguentar desse jeito. Não. O ser humano, eu estava antes de vir para cá, eu tenho 3 livros escritos, um deles é esse que está aqui nas minhas mãos, Recomece, Deus Acredita em Você. E antes de vir para cá, estava lá escrevendo um outro livro, sobre a nossa vida nessa terra, os nossos propósitos com Deus. Será que nós temos abertura para crescermos todos os dias, não pararmos os nossos traumas? Quantos de nós falamos assim, mas a minha vida é assim, está desta forma, porque eu lá na minha infância não recebi carinho, a minha vida era uma vida muito simples, então por isso que hoje eu tenho esses traumas. E aí, sabe uma reflexão que eu estava fazendo há pouco, até um dos capítulos do livro, estava escrevendo? Olhe para a vida de Jesus. Jesus tinha tudo para ser, entre aspas, falando do Jesus humano, um derrotado. O Filho de Deus não encontrou um lugar para nascer. Depois que nasceu, tem que fugir logo, né? Lógico, sua mãe e seu pai o levaram, né? Para o Egito. Aí depois, quando Jesus começa a sua vida pública, sempre tinha um grupinho ali tentando derrubar Jesus. Aquele grupinho que não faz nada na igreja, mas está atazanando a vida de quem faz. É aquele que atazana, que fala mal, que murmura, que critica. Esse grupo, não pare nas pessoas. Gente, pessoas más, pessoas amargas, pessoas azedas, tem da época de Jesus até os tempos atuais. Agora, se você tem bem firmado o seu propósito de vida, não, eu quero chegar lá. O meu objetivo é chegar no céu, na Jerusalém celeste. E Deus me deu uma missão neste mundo. Deus te confiou uma missão, você sabe qual é. Seja fiel à sua missão. Procure exercer bem a sua missão onde Deus te colocou. Se sou fiel no pouco, Deus me confiará mais. Então, olhando para a vida de Jesus, Jesus é um grande motivador para nós. Todo o tempo alguém, e ainda aqueles que o aplaudiram quando ele entrou em Jerusalém, aclamaram Hosana, provavelmente muitos daqueles estavam lá depois de gritando, crucifica-o. E qual foi a resposta de Jesus? Na cruz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Jesus não parou nos empecilhos. Jesus não parou nas dificuldades. Jesus não parou nas pessoas que tem na sua terra, não acolheram na sua terra. O que ele fez? Continuou evangelizando, foi evangelizar outros lugares. Então não para nos seus traumas, nos seus limites, nas suas quedas. Hoje na oração que nós rezamos da coleta, uma parte da oração é levantai-vos. Quer dizer, até onde está o livro pega lá fazendo um favor, o lecionário. Só para eu rezar e encerrar com essa parte. Onde é que está o lecionário para nós? Que a oração da coleta, ela é belíssima, porque é um convite a cada um de nós, que nos chama a um posicionamento. O que é levantar? É se posicionar, é fazer um esforço. Você está sentado aí, para você se levantar, você tem que fazer o esforço. Então, para você também procurar crescer em Deus, na vida, você precisa também se posicionar. Olha o que diz aqui a oração da coleta. Levantai, Senhor, nós os pedimos, o ânimo dos vossos fiéis, para que, fazendo frutificar com solicitude a obra da salvação, recebam maiores auxílios de vossa paternal bondade. Levantai, Senhor, nós os pedimos, o ânimo dos vossos fiéis.
Então que você se levante agora, né? De verdade. Se coloque de pé. Peça assim ao Senhor, antes das preces: Senhor, levanta-me nesse dia. Levanta-me neste dia. Tira todo o desânimo. Tira todo o desânimo. Todo o cansaço. Todo o cansaço. Toda a prostração. Toda a prostração. Porque nesta tarde. Porque nesta tarde. Eu tomo posse. Eu tomo posse. De um tempo novo em minha vida. De um tempo novo em minha vida. Amém. Amém.